Fala galera, beleza? Hoje a gente vai se aventurar no mundo cripto, mas, bem fundo mesmo. A gente vai desvendar uma parada que talvez você não tenha ouvido falar. O VDD múltiplo. O nome é meio estranho, parece até coisa de filme de ficção científica. Mas calma, a gente vai te explicar tudo direitinho. É isso aí. VDD múltiplo, ou múltiplo de dias de valor destruídos. O nome assusta um pouco, mas a ideia é bem mais simples do que parece. E acredite em mim, essa parada é poderosa. Ela te dá uma visão bem diferente do mercado cripto. E por que a gente precisa entender essa coisa de VDD múltiplo? Qual que é a vantagem? Boa pergunta. Sabe quando você olha aqueles grafos de preço, as linhas subindo e descendo? Aquilo ali só te mostra uma parte da história. O VDD múltiplo vai além. Ele te ajuda a entender o comportamento dos investidores, principalmente daqueles que compram cripto e deixam guardadinho por um bom tempo. Tipo os holders de carteirinha. Exatamente. Os holders, a galera que acredita no longo prazo e entender o que eles estão fazendo com as moedas deles pode te dar uma baita vantagem na hora de tomar decisões. Interessante. Então, pra gente começar a desvendar esse mistério do VDD múltiplo, por onde a gente começa? A gente precisa entender primeiro o conceito de dias destruídos. É a base de tudo. Destruídos. Caramba, o nome é meio sinistro, né? Parece até aqueles filmes de apocalipse zumbi. Sei. Mas relaxa. É bem mais tranquilo do que parece. Imagina só, você comprou um Bitcoin lá em 2021 e deixou ele quietinho na sua carteira digital. Aí, digamos que você resolveu mexer nesse Bitcoin hoje, depois de, uns 1000 dias. Nossa, que paciência. Pois é. Então, nesse momento em que você moveu o Bitcoin, você destruiu 1000 dias. Mas como assim destruiu? Meu Bitcoin sumiu. Calma. Nada de pânico. Seu Bitcoin continua lá, lindão. O que a gente chama de destruir é, na verdade, uma forma de medir a inatividade daquela moeda. Cada dia que ela fica parada, é como se ela acumulasse um valor de inatividade. E aí, quando você movimenta ela, esse valor é zerado. Entendi. Então, destruir, nesse caso, não é bem destruir, né? É mais, resetar o contador da inatividade. Isso. E tem até uma fórmula para calcular isso, ó. Dias destruídos é igual a quantidade de moedas multiplicado pelo número de dias sem movimentação. Ah, molezinha. Se eu tenho 2 bitcoins parados há 500 dias, eu destruo 1000 dias quando eu morro esse. Exatamente. Fácil de entender, né? E agora que a gente já sabe que são esses dias destruídos, a gente pode finalmente falar do VDD múltiplo. É a hora da verdade! Manda ver! O VDD múltiplo pega a ideia dos dias destruídos e compara o valor atual com a média histórica. Geralmente a gente usa a média dos últimos 365 dias para ter uma visão mais completa do mercado. A gente compara o que está acontecendo agora com o que aconteceu no passado. Isso. É como se a gente estivesse olhando para o histórico da movimentação das moedas e tentando entender se o momento atual é diferente, se tem algo de novo acontecendo. E como que a gente faz essa comparação na prática? Tem outra fórmula mágica? Sim. A gente divide o VDD atual pela média móvel dos VDDs dos últimos 365 dias. Aí a gente tem o VDD múltiplo. Tá, anotei aqui. Mas, e aí, o que esse número significa? Como que a gente interpreta essa métrica? Aí que a coisa fica interessante. Quando o VDD múltiplo está alto, lá em cima, é um sinal de que muitas moedas que estavam paradas há muito tempo estão sendo movimentadas. E quem que costuma ter essas moedas antigas? Os holders, né? Aquela turma que comprou lá atrás quando o preço era bem mais baixo. Então, um VDD alto pode significar que os holders estão vendendo. Exatamente. Eles podem estar realizando lucros, aproveitando que o preço subiu bastante. E isso pode ser um sinal de alerta. Pode ser. Se muita gente que estava segurando moeda por muito tempo resolve vender de uma vez, o preço pode cair. É como se o mercado estivesse dando uma corrigida depois de uma alta muito forte. Caramba, então o VDD múltiplo pode ser um indicador de que o mercado está esquentando demais. Pode ser um sinal de que a euforia está no auge, que o preço subiu muito rápido e que uma correção pode estar a caminho. Entendi. Mas e quando o VDD múltiplo está lá embaixo, o que isso significa? A história é outra. Um VDD baixo significa que as moedas que estão sendo movimentadas são mais novas, que não ficaram paradas por muito tempo. Ou seja, os holders não estão vendendo. Eles podem estar até comprando mais, aproveitando que o preço está mais baixo. Então, VDD baixo pode ser um bom sinal. Pode ser. Pode indicar que o mercado está em um momento de acumulação, que os investidores são confiantes no futuro daquela criptomoeda e estão aproveitando para comprar mais. A calmaria antes da tempestade. Pode ser. Mas é importante lembrar que o VDD múltiplo não é uma bola de cristal, né? Ele não prevê o futuro com 100% de certeza. Claro. Mas é mais uma ferramenta para a gente tentar entender o que está rolando no mercado, né? Exatamente. E falando em entender o mercado, a gente precisa esclarecer uma coisa importante sobre os dias destruídos. Lá vem bomba. Calma. Só para evitar confusões. Quando a gente fala que os dias são destruídos, não quer dizer que as moedas somem da blockchain, que elas deixam de existir. Ufa! É só uma forma de medir a inatividade. A moeda continua lá, firme e forte.
Só que o histórico de inatividade dela é resetado quando ela é movimentada. Tá, entendi. E como que a gente diferencia isso da queima de tokens? Tá. É a mesma coisa. Não. A queima de tokens é outra história. É quando os desenvolvedores de um projeto decidem destruir uma parte dos tokens, geralmente para reduzir a oferta e aumentar o valor. Então, na queima de tokens, as moedas realmente somem. Sim, elas são enviadas para um endereço inacessível, tipo uma gaveta que ninguém consegue abrir, elas saem de circulação para sempre. Nossa, que É radical. uma medida drástica, mas que pode ser usada para controlar a inflação e valorizar os tokens restantes. Entendi. Então, resumindo a diferença, no VDD a gente mede a inatividade das moedas que já existem e na queima de tokens a gente reduz a quantidade total de moedas em circulação. Perfeito, você tirou de letra. Que orgulho. Mas me diz uma coisa, essa métrica do VDD múltiplo funciona para qualquer criptomoeda? Olha, ela é mais confiável para moedas que já têm um histórico longo de negociação, como o Bitcoin. Para moedas mais novas, com pouca liquidez e histórico curto, o VDD pode dar uns sinais meio confusos. Então é bom usar com cautela, né? Sim, sempre bom ter cuidado. E é importante combinar o VDD com outras análises para ter uma visão mais completa do mercado. Faz sentido. Mas, pensando nos holders, o que o VDD múltiplo pode nos dizer sobre o comportamento deles? Bom, como a gente já viu, o VDD múltiplo reflete a movimentação das moedas mais antigas, que geralmente estão nas mãos dos holders. Então ele pode nos dar pistas sobre o que eles estão pensando, se estão confiantes ou se estão preocupados com o mercado. Tipo, se o VDD sobe muito, pode ser que eles estejam com medo e vendendo tudo. Pode ser, mas não necessariamente. Pode ser que eles estejam apenas realizando lucros, o que é normal. O importante é analisar o contexto, ver o que mais está acontecendo no mercado. A gente não pode se basear em um indicador só, né? Exato. Tem que olhar o cenário completo, usar várias ferramentas de análise. Certo. E para finalizar, a pergunta que não quer calar. Dá para usar o VDD múltiplo para saber quando comprar ou vender? Olha, ele pode ser um indicador interessante para te ajudar a tomar decisões, mas nunca deve ser o único fator que você leva em consideração. Tipo, não é uma receita de bolo. Não é. É mais uma ferramenta que você adiciona ao seu arsenal, junto com outras análises, para te ajudar a entender melhor o mercado. Beleza. Acho que com essa conversa a gente já desvendou bastante coisa sobre o VDD múltiplo, né? Com certeza. E espero que a galera tenha entendido a importância de olhar além dos gráficos de preço, de tentar entender o comportamento dos investidores. É isso aí. Conhecimento é poder, principalmente no mundo cripto. E nunca se esqueçam. O mercado cripto é cheio de surpresas, então estejam sempre preparados para aprender coisas novas e se adaptar às mudanças. E aí, curtiu esse papo sobre VDD múltiplo? Se você quer continuar desvendando os mistérios do mundo cripto, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E já sabe, né? Deixa o like para dar aquela força pra gente. E não deixe de conferir os outros vídeos do canal, a gente tem um monte de conteúdo bacana sobre análise de mercado, indicadores e tudo mais que você precisa saber para se dar bem no mundo cripto. Valeu! Valeu, galera. Até a próxima.